Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Nós somos agradecidos a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede. Prazer rever os irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre cada um dos irmãos, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22. Nós vamos ler em Lucas 22, do versículo 31 ao versículo 34, e depois em Lucas, ainda no capítulo 22, do versículo 54 ao versículo de número 62. Então vamos abrir primeiramente Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34. Todos os irmãos acharam, amém? Vamos fazer a leitura do texto bíblico. O texto diz assim: Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido, ou tiver se convertido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir para a prisão e até a morrer ao teu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Agora vamos lá para o versículo de número 54. O texto relata aqui a prisão de Jesus e depois o que aconteceu lá na casa do sumo sacerdote. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Jesus seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: esse homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Vamos orar, irmãos. Senhor bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e ela nos ensina, e nós queremos aprender de ti nesta manhã, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, ensina-nos através da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, ilumina-nos para que nós entendamos e ouçamos a tua voz. Eu peço que o Senhor me conceda graça, ó Deus, e me capacite a expor a tua palavra com fidelidade. Que o Senhor abençoe também cada um dos teus filhos aqui reunidos, cada um dos irmãos que estão acompanhando através da transmissão que está sendo realizada. Que, ó Deus, o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós olhamos só para esse texto, nós podemos correr, de uma certa maneira, o risco de julgar Pedro só por esse episódio da vida dele. Talvez muitas pessoas pensam em Pedro assim: Pedro, o discípulo que negou Jesus. Mas uma coisa que é importante nós vermos, irmãos, é que Pedro, na sua trajetória como discípulo de Jesus, ele teve esse momento, sim, de queda, de fraqueza, de pecado,
Mas é importante também nós olharmos para a vida de Pedro como um todo. E até nesse início da lição a gente já aprende alguma coisa. Nós muitas vezes corremos o risco de julgar uma pessoa por um erro que ela comete, sem olharmos para o todo. E nós, ao fazermos isso, podemos incorrer em estar sendo injustos. Eu não sei se a gente pode dizer ou caracterizar Pedro como o discípulo que negou Jesus. Ele, sem dúvida, negou Jesus. Mas Pedro também, depois nós vamos ver isso. Antes dele negar Jesus, já fazia 3 anos que ele seguia Jesus. Ele deixou tudo para seguir Jesus. Ele era uma pessoa casada, trabalhava, deixou tudo. Andou 3 anos com Jesus. Isso já muda um pouco a forma como a gente vê dele, não muda? Quantas pessoas estariam dispostas a deixar tudo, sendo casados, e andar 3 anos com Jesus? Pedro teve um momento de fraqueza. Pedro pecou. E nós vamos ver a respeito disso, mas é importante nós não vermos isso. Depois disso, Pedro foi restaurado. Pedro foi um homem cheio do Espírito Santo. Pedro foi usado por Deus com coragem, com ousadia, e produziu muito fruto para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho importante, ao falar sobre o pecado de Pedro, não focar só no pecado de Pedro, mas olharmos também para a vida dele como um todo. Porque Pedro teve uma trajetória. Ele era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E é importante que na nossa vida também, quando nós olharmos, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas debilidades, mas nós não devemos olhar nem só para os nossos triunfos e nem só para as nossas quedas. Nós devemos olhar para Jesus, o misericordioso e fiel sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, eu e você, assim como Pedro, podemos ter a confiança de nos achegarmos a Ele, na plena certeza de fé, de encontrarmos nele graça para socorro em ocasião oportuna. Então eu queria falar pelo menos isso de início, mas nós vamos ver aqui a questão da queda de Pedro, né? Nós vemos aqui, eu fiz questão de ler primeiramente no capítulo 22, dos versículos 31 ao versículo de número 34. Nós vemos aqui que Jesus, antes mesmo de Pedro cair em tentação, o próprio Senhor Jesus Cristo advertiu a ele e aos demais discípulos. Ele disse: Simão, Simão, versículo 31, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça. Aleluia. Irmãos, que maravilha que nós temos um intercessor. Mesmo nos momentos de fraqueza, mesmo quando nós, muitas vezes, não estamos vigilantes. Nós vamos ver nesse texto, irmãos, se nós continuarmos a ler, no versículo de número 39 e 40, o texto fala: Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, para os montes das oliveiras. Ao chegar, disse: Orem, para que vocês não entram, ou não caiam, ou não cedam à tentação. Enquanto Jesus orava, o que os discípulos fizeram? Versículo número 45. Por fim ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. E no 46 Jesus pergunta: por que vocês dormem? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Então, glória a Deus que Jesus, mesmo quando nós somos frágeis, mesmo quando nós não vigiamos como deveríamos vigiar, nós temos um Salvador que é todo-poderoso, que nos assiste na nossa fraqueza, que nos chama, inclusive nos exorta ao arrependimento, à vigilância, ao cuidado, como Jesus fez aqui com os seus discípulos. Nós vemos aqui, irmãos, que particularmente nem Pedro nem os discípulos não vigiaram como deveriam vigiar. O texto é muito claro, né?
Jesus, se nós olharmos o mesmo relato, né, aqui nós lemos no texto de Lucas, mas se nós lermos no relato de Mateus, nós vamos ver que por 3 vezes Jesus vai até os discípulos e diz: vigiem e orem para que não entrem em tentação. E os discípulos estavam dormindo, inclusive Pedro. Uma outra coisa, eu quero analisar aqui, irmãos, algumas coisas que são muito importantes nós considerarmos que levaram Pedro à queda e que também nos levam à queda, né? A primeira coisa que nós vemos aqui, que levou Pedro à queda, nós vamos encontrar no versículo de número 33. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e até mesmo para morrer ao teu lado. Versículo 34. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhecem. Irmãos, muitas vezes nós podemos ter uma imagem acerca de nós mesmos que está muito elevada. Abra a tua Bíblia, por favor, lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 3. O texto bíblico diz assim: com base na graça que eu recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Na tradução mais antiga, né? Vamos ler lá no versículo 3 que está projetado. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que significa, irmãos? Eu até peço que você deixe aí o texto, por favor, um pouquinho, Sérgio. Né? O que significa, né, não pensar de si mesmo além do que convém? Qual o conceito que nós temos de nós mesmos, irmãos? Muitas vezes esse conceito que nós temos de nós mesmos, ele não está de acordo com o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Você percebe que o que Pedro diz, o que Pedro pensa a respeito dele mesmo, está diametralmente oposto àquilo que Jesus disse a respeito dele. E a verdade acerca de nós mesmos não é aquilo que nós pensamos de nós mesmos, é aquilo que a palavra de Deus diz que nós verdadeiramente somos. Eu enfatizo um pouco esse ponto, irmãos, porque na época em que nós vivemos, nós vemos que os livros de autoajuda procuram levar as pessoas a pensar acerca de si mesmo algo que é uma ilusão, é uma irrealidade. Se você pegar um livro de autoajuda, a pessoa é colocada lá em cima quase como se ela fosse um semideus. Nos livros de autoajuda, você é a melhor pessoa do mundo, você tem todas as capacidades, você tem todas as possibilidades de realizar tudo, você tem um potencial ilimitado. Dentro da nossa cultura, irmãos, o humanismo está tão impregnado dentro da nossa cultura que o homem é colocado como a medida de todas as coisas, como se ele pudesse fazer todas as coisas, como se ele nunca falhasse, como se ele fosse invencível, como se ele não tropeçasse. E essa visão humanista que permeia a nossa sociedade é uma mentira satânica. O ser humano, biblicamente falando, não é o que o pensamento humanista ensina que o ser humano é. E a gente vê que Pedro, ele tinha uma visão bastante humanista de si mesmo. Senhor, eu estou pronto, eu sou um herói. Eu estou pronto para ir contigo aonde quer que o Senhor for. Ainda que todo mundo te negue, eu não te negarei. Eu estou pronto até mesmo para morrer por ti. Pedro estava muito enganado, mas ele não via o quão enganado ele estava.
E Jesus confronta Pedro com um amor, né? No versículo 34 ele fala: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Versículo 34 do capítulo 22. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Jesus conhecia profundamente como Pedro era. E aqui eu fico mais uma vez maravilhado com Cristo Jesus. Porque Jesus amava os seus discípulos, mesmo sabendo quem ele era. Jesus não amou os seus discípulos porque eles eram bons. Jesus não amou os seus discípulos porque eles eram perfeitos. Jesus não amou os seus discípulos porque eles não erravam. Jesus amou, porque o amor de Deus é incondicional. Ele ama, corrige, disciplina, mas Ele ama. João capítulo 13, versículo 1 fala: ora, tendo Jesus amado os seus que estavam neste mundo, Ele os amou até o fim. Jesus não deixou de amar Pedro porque ele pecou. Jesus o corrigiu. O olhar que Jesus dirigiu para Pedro, quando Pedro realmente foi confrontado pela própria realidade, ele viu de uma maneira muito dolorosa que ele não era quem ele pensava que era. Mas nem assim Jesus deixou de amá-lo. Eu lembro desde quando eu tinha 14 anos de idade, de uma música que talvez alguns dos irmãos aqui conhecem, que diz assim: vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Glória a Deus por esse olhar. Compassivo, misericordioso. Porque se não fosse por esse olhar, não somente Pedro, mas eu e você e todos nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Porque nós não somos diferentes de Pedro, irmãos. Todos nós somos pecadores. Às vezes a gente pode se achar muita coisa, mas o que a Bíblia nos diz a respeito de nós mesmos? A Bíblia diz que nós somos pecadores. O que Davi diz lá no Salmo 51, versículo 5? Eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós não devemos nos esquecer disso, irmãos. Existe uma diferença entre ser um pecador perdoado, lavado, purificado pelo sangue de Jesus, e ser um pecador não arrependido, mas mesmo depois de tendo sido alcançados pela graça salvadora de Deus em Cristo, nós ainda somos pecadores. Lamentavelmente, o apóstolo João, lá na primeira carta de João, no capítulo 1, ele diz: se nós dissermos, ele se inclui, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Tiago fala, Tiago capítulo 3, versículo 2: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós. Percebe como que o diabo, ele quer que nós esqueçamos disso. Ele quer que a gente pense a respeito de nós mesmos como se nós fôssemos super-homens. Não somos, irmãos. Irmãos, eu fico pensando no apóstolo Paulo lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele fala: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O verbo está em que tempo? Está presente, passado ou futuro? Presente. Paulo já tinha sido convertido, já tinha sido lavado pelo sangue de Jesus, era um apóstolo de Jesus Cristo, frutífero, já tinha realizado 3 viagens missionárias, e Paulo dizia: eu sou. Ele não disse eu fui, ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Tudo isso, irmãos, a palavra de Deus nos ensina
para nós não olharmos para nós mesmos como se nós fôssemos, como Pedro, infelizmente aqui, ele tem uma visão equivocada de si mesmo. E quantas vezes, irmãos, quando nós temos uma visão equivocada de nós mesmos, Deus muitas vezes nos chama e nos confronta com o que nós verdadeiramente somos, com a nossa dura realidade. Eu poderia ainda citar Romanos capítulo 7, quando Paulo também retrata quem ele é. Ele tem consciência. Paulo não é uma pessoa arrogante, orgulhosa. Romanos capítulo de número 7, do versículo 14 até o versículo de número 25. O apóstolo Paulo fala assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas eu sei que o que faço é errado. E isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, na minha carne, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas mais ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o meu coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Versículo 25. Graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É quando nós vemos quem nós somos, que nós vemos o quanto nós precisamos de Cristo Jesus. Nós dependemos. Se nós somos alguma coisa, é por meio do poder de Cristo Jesus. É pela graça de Deus derramada sobre nós. É pelo poder do Espírito Santo. Vamos avançar, né, irmãos? Eu, às vezes, começo a falar algumas coisas assim que, na hora que a gente começa a expor algumas verdades da palavra de Deus, a gente se empolga, mas a gente tem que caminhar para ter uma proporcionalidade dentro do assunto que a gente está falando. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, Pedro tinha uma noção equivocada, não de acordo com a palavra de Deus acerca de si mesmo. Ele estava muito autoconfiante. Ele estava equivocado na concepção que ele tinha diante dele mesmo. Outro aspecto importante que Jesus frisa nesse texto, além da autoconfiança, além da visão equivocada de si mesmo, Jesus começa: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Irmãos, o ser humano, ele foi criado sujeito a enfrentar tentações. Mesmo antes da queda, Adão não enfrentou queda, não enfrentou tentação. Antes dele pecar, ele foi tentado. O próprio Senhor Jesus, que nunca pecou, foi tentado. Irmãos, se o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado, se o próprio Senhor Jesus Cristo, que é Deus encarnado, na sua humanidade, ele orou, ele gastava tempo em oração, e no momento mais difícil da sua vida, quando ele estava lá no jardim do Getsemane, isso aqui também está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 41. Jesus afastou-se à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou ainda com mais fervor, e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Irmãos, o próprio Senhor Jesus enfrentou tentação. E não foi uma tentação leve. O texto relata aqui que Jesus, ele estava angustiado.
A angústia dele foi tanta que o texto fala que o suor dele se tornou como gotas de sangue. É interessante que lá em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 4, o escritor de Hebreus fala: na vossa luta contra o pecado, vós não tendes chegado ainda ao ponto de derramar sangue. Quando você enfrentou alguma tentação, ou eu enfrentei alguma tentação, será que nós já chegamos alguma vez a suar sangue, clamando a Deus angustiado por causa daquela tentação que nos assedia? Hebreus 12 fala isso: portanto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, a realidade da tentação, ela não pode ser negada. Todo ser humano enfrenta tentações. Todos nós. O próprio Senhor Jesus foi tentado. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós podemos ser vitoriosos sobre a tentação por meio da oração. Nós temos dois textos que são fundamentais para nós lembrarmos, além do exemplo de Jesus Cristo, que eu já li aqui, Jesus diante da tentação, diante da angústia, diante da aflição, ele dobrou o seu joelho, ele prostrou-se com o seu rosto em terra e clamou, e recebeu conforto, e recebeu consolo. O Espírito Santo revestiu Jesus de poder, e ele enfrentou a tentação e venceu a tentação. E a palavra de Deus nos diz também, Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós lermos também 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, a Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando a quem tragar. Resisti-lhe firmes na fé. Então, todos nós, irmãos, estamos sujeitos à tentação. Eu não posso prometer, e nem Jesus prometeu, que nós não passaremos por tentações. O que Jesus ensinou está aqui, no versículo de número 45. No finalzinho ele disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Olha lá, versículo 46. Porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, meu irmão, para todos nós, para mim e para você, quando nós enfrentarmos tentações, e vamos enfrentarmos, Jesus nos ensina, vamos nos levantar e orar. Nós podemos vencer a tentação pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Jesus venceu a tentação, e nós, pelo poder do Espírito Santo, podemos também vencer. Amém? Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, o Espírito de Deus nos renova, ele nos fortalece, ele nos capacita. Nós vamos ver, irmãos, que o próximo fator que contribuiu para a queda de Pedro foi o ambiente. Se nós lermos lá no capítulo 22 de Lucas, no versículo 54 e versículo 55, o texto diz: então, eles o prenderam, prenderam Jesus e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro assentou-se com eles. Então nós vemos também aqui, irmãos, que Pedro estava num ambiente que não era propício, em um ambiente onde ele estaria sofrendo muitas pressões. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pedro,
ele achou de se assentar-se justamente na roda daqueles que tinham prendido Jesus. Ele se expôs a uma situação de risco. E muitas pessoas hoje, irmãos, caem também por causa disso. Porque além de ignorar as suas próprias fragilidades, eles entram em situações que os expõem à tentação. E nós precisamos ser cuidadosos. Irmãos, há situações que não tem como a gente evitar. Nós vivemos nesse mundo, Jesus mesmo disse: eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Nós não temos como sair desse mundo, irmãos. Nós temos de enfrentar muitas situações difíceis. Todos nós enfrentamos situações difíceis, mas existem situações que nós podemos ficar fora delas. Nós podemos evitar. Nós podemos fugir de determinadas situações. Nós vemos na palavra de Deus exemplo. Por exemplo, Paulo escreve para Timóteo e diz: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a constância, junto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Nós temos o exemplo de José. José foi assediado pela mulher de Potifar. O que José fez? José fugiu, irmãos. Mas nós não vemos aqui Pedro fugindo, pelo contrário. Ele poderia ter até algumas justificativas, porque você está tão frio aqui, tem lá uma fogueirinha acesa lá, eu estou precisando, estou com um frio aqui, eu vou chegar lá, vou fazer de conta que ninguém me conhece e eu vou lá me aquecer. Todos nós, irmãos, somos atraídos muitas vezes pela comodidade, pelo conforto, pelo bem-estar. Mas nós precisamos refletir, irmãos, quando nós somos atraídos por determinadas coisas, também nós precisamos estar alerta dos riscos que aquela situação que pode parecer uma situação que vai trazer conforto para a nossa vida, do perigo que também existe naquela situação. Pedro não levou em conta, Jesus tinha alertado Pedro. Pedro, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. A gente vê que Pedro não confiou, ele estava tão confiante em si mesmo que ele não creu na palavra de Jesus. Irmãos, quando Jesus fala alguma coisa, por mais que isso contrarie o que a gente pensa, Jesus está certo e nós estamos errados. Quando a palavra de Deus diz alguma coisa, se o que ela está dizendo é contrário ao que eu penso, posso estar certo de uma coisa: quem está errado sou eu, não é a palavra. Deus sabe o que está falando. Nós aqui não conhecemos a nós mesmos. E é melhor que a gente aceite o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, antes de cair, antes de descobrir de uma forma dolorosa, como Pedro descobriu que a palavra de Deus é verdade. Pedro descobriu, no final das contas, ele acabou descobrindo que realmente Jesus estava certo, que a palavra de Deus é verdade, mas ele descobriu de uma maneira dolorosa. Será que nós precisamos também descobrir de uma maneira dolorosa que a palavra de Deus é verdade? Ou a gente pode crer na palavra antes mesmo da gente quebrar a cara, antes mesmo da gente sofrer uma queda que pode trazer consequências, às vezes, tão dolorosas? Vou dar um exemplo: adultério. Irmão, se a gente pegar a Bíblia, ler, por exemplo, Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 7, o texto bíblico alerta claramente: filho meu, aparta o teu pé do caminho da mulher imoral. E ele descreve todas as consequências de uma pessoa que se envolve, que é infiel, que é adúltero. Será que a pessoa precisa descobrir e ter a tragédia de ver a família destruída para ver que a palavra de Deus é verdade? Ou não é muito melhor que ele veja o que a palavra de Deus alerta e já corra dessas coisas? A palavra de Deus nos ensina tudo o que foi escrito. Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino, para nos ensinar, para que pela paciência e pela consolação proveniente das Escrituras nós tenhamos esperança. Agora, irmãos, Pedro caiu. O texto é muito claro. O que Jesus disse que iria acontecer, aconteceu. Mas glória a Deus, irmãos,
Porque Jesus não veio buscar os justos, Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31 e versículo 32, Jesus disse: eu não vim chamar os justos. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, mesmo quando Ele estava lá, no pior momento da sua vida, foi traído, foi entregue para ser julgado por um tribunal injusto, perverso, homens que o odiavam, mas mesmo nesse momento, Jesus estava com seu olhar sobre Pedro. Jesus não abandonou o seu discípulo. Jesus olhou, o texto fala no versículo 61, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Eu fico pensando, irmãos, será que nós olharíamos para uma pessoa que nos conhece e num momento de dificuldade ela negasse 3 vezes que nos conhece? Mas Jesus olhou para Pedro. Jesus se compadeceu de Pedro. Uma das coisas que eu fico impressionado naquilo que a palavra de Deus revela sobre Deus é justamente isso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem da cova, do sepulcro, da sepultura, redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Jesus é o misericordioso e fiel sumo sacerdote, que se compadece do pecador. E é essa graça que nos é dada em Cristo Jesus, que nos conduz ao arrependimento. Nós vamos ver, irmãos, que Pedro, pela graça de Deus, ele foi alcançado por esse amor maravilhoso. Como eu cantei naquela música, seu maravilhoso olhar transformou o meu ser, todo o meu viver. Irmãos, o arrependimento é algo extraordinário. A Bíblia nos ordena que nós nos arrependemos. Mas o arrependimento também é uma dádiva de Deus. E é uma obra que o Espírito de Deus realiza no íntimo do coração de cada ser humano. Porque se o Espírito de Deus não atuar, o homem de si mesmo, por si só, ele não se arrepende. Eu quero mostrar 2 textos bíblicos que mostram claramente que o arrependimento é também um dom de Deus. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, 25 e 26. Se o Serginho projetar ali, eu já leio até na tradução que está lá na... Olha lá. Presta atenção ali, olha. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Agora eu quero prestar atenção e frisar o que está escrito ali. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então percebe, irmãos, Paulo fala que nós como cristãos, que o servo de Deus, ele não deve ficar brigando. Às vezes a gente pensa, irmãos, quando a pessoa está errada, que somos nós que vamos mostrar para aquela pessoa o erro dela. E a gente tenta convencer a pessoa pelos nossos próprios argumentos. Irmãos, sem sombra de dúvida, eu e você devemos pregar o Evangelho.
É através da pregação do Evangelho que Deus chama o pecador ao arrependimento. Mas essa obra lá dentro do coração do ser humano, aquela obra misteriosa, secreta, é só o Espírito de Deus que pode realizar. E quando nós pregamos o Evangelho, mesmo quando nós corrigimos alguém que está no pecado, nós devemos ter essa expectativa de que Deus conceda àquele pecador o arrependimento. Que Deus opere, que Deus realize essa obra bendita no íntimo. Porque isso é só Deus que pode fazer, irmãos. Eu não tenho poder, você não tem, nenhum de nós temos o poder de produzir dentro do coração do ser humano uma mudança duradoura. Eu posso até, de repente, manipular as emoções de uma pessoa, mas isso é passageiro, porque manipular as emoções depende de ambiente, depende de circunstâncias, mas o verdadeiro arrependimento, irmãos, o Espírito Santo realiza uma obra permanente, uma obra duradoura, uma obra que permanece. Isso é obra de Deus. Não é à toa que quando Jesus falou com Nicodemos, ele disse: quem não nascer da água e do Espírito, se o Espírito Santo não operar essa obra regeneradora, essa obra transformadora no coração, o ser humano, por ele mesmo, ele não tem esse poder. Às vezes a gente até gostaria de ter, né? Às vezes você vê uma pessoa no erro, você queria abrir a cabeça dela e falar: cara, você não está vendo, está errado, você precisa mudar, isso não está certo, você vai quebrar a cara. Mas nós não temos esse poder, irmãos. Isso é obra de Deus. O que eu posso fazer, o que você pode fazer, é pregar a palavra. Fale, pregue a palavra, sem receio, confiando que a palavra de Deus é poderosa. Tiago fala: pelo seu poder, por sua decisão, Deus nos regenerou pela palavra da verdade. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Então, quando eu prego a palavra de Deus, o Espírito Santo, através da palavra, é poderoso para transformar o coração do pecador, para conduzir o coração do pecador ao arrependimento. Eu quero até destacar, para a gente passar para o próximo ponto, né? Quando Jesus olhou para Pedro, voltando lá em Lucas 22, o texto fala: então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele. Quem que fez Pedro lembrar-se? Hein? O Espírito Santo. O que é que nós lemos lá em João, capítulo 14, versículo de número 26. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Quem fez Pedro lembrar-se das palavras de Cristo? De uma maneira, irmãos, que levou ao arrependimento genuíno. Foi o Espírito Santo. E nós vamos ver, irmãos, que muitas vezes o arrependimento, irmãos, e a restauração de uma pessoa, ela leva às vezes um certo tempo. Às vezes a gente gostaria que o arrependimento fosse instantâneo, numa fração de segundos. Mas nós temos exemplos bíblicos, e o caso de Pedro é um deles. A primeira, o texto fala que, quando ele se lembrou, o versículo 62 fala: e Pedro saiu dali, chorando amargamente. Não foi mera emoção, irmãos. Pedro realmente chorou, ele viu o seu pecado. Eu gosto muito daquele hino, Foi na cruz. Ele fala: mas um dia eu vi meu pecado, eu senti sobre mim a espada da lei.
Apressado fugi, e em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele eu achei. Essa obra, irmãos, é uma obra do Espírito Santo. Mas Pedro foi convencido pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus trouxe à memória o que Jesus disse, e o fato do Espírito Santo fazer-o lembrar do que Jesus disse produziu arrependimento. As palavras de Cristo são Espírito e vida. E nós vamos ver, irmãos, que a obra de Deus na vida de Pedro continua. Se nós lermos, Jesus não deixou de cuidar de Pedro. É interessante se nós lermos, por exemplo, lá em Marcos, quando Jesus se ressuscitou, o anjo disse para as mulheres que foram ao sepulcro: digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós na Galileia. Jesus tinha Pedro em mente, irmãos. Jesus, depois daquele dia que, isso foi, vamos dizer, na noite de quinta para sexta-feira, passou o sábado, o domingo, Jesus ressuscitou. Jesus não tinha se encontrado com Pedro, mas o anjo que anunciou a ressurreição de Jesus para as mulheres, o anjo deixou bem claro, digam aos discípulos e a Pedro. Por que ele menciona Pedro? Porque Jesus quer mostrar com isso que ele está se importando mesmo com aquele que tropeça, mesmo com aquele que erra. Ele é o misericordioso e fiel sumo sacerdote. E nós vamos ver, irmãos, que a restauração de Pedro ocorre lá, ela é relatada lá no Evangelho de João, no capítulo de número 21, quando Jesus aparece para os discípulos. E lá no capítulo 21, do versículo 15 até o versículo de número 17, Jesus restaura Pedro. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas. Tu sabes que eu amo. Na nossa tradução, irmãos, nesse texto aqui não aparece uma nuance que é interessante na língua grega. Quando Jesus pergunta no versículo de número 15, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? O verbo amar aqui no versículo 15 é a tradução do verbo grego agapao, que significa um amor incondicional, um amor sacrificial. Pedro não responde quando ele diz no versículo 16, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. O verbo amar no versículo 15, usado por Pedro, não é o verbo agapao, é o verbo filéu. Pedro ama Jesus, mas o amor de Pedro não é um amor perfeito. Pedro tinha aprendido. Ele ama Jesus, mas ele não ama Jesus com o amor que Jesus o amou. O amor dele é imperfeito, porque ele é imperfeito. E o nosso amor por Cristo também, irmãos, também não é perfeito. Nós podemos dizer que nós temos o amor que Jesus teve por nós. Nós podemos dizer que nós temos o amor que é descrito lá em 1 Coríntios 13, melhor dizendo. Lá em 1 Coríntios capítulo 13,
do versículo 4 até o versículo de número 7, nós temos, o texto fala lá, o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor jamais acaba. Ele nunca perde a fé, ele sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Nós podemos dizer que nós temos esse amor aqui. É esse amor que o Espírito Santo derrama no coração do crente. É esse amor que é o fruto do Espírito, relatado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Esse amor de Deus, ele só existe por graça e pelo derramar do Espírito Santo na nossa vida. O nosso amor, irmãos, humano, é amor, mas é um amor imperfeito. Não é como o amor de Deus. Nós precisamos que o nosso amor seja santificado, seja renovado, seja fortalecido pelo amor que vem de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: e a esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós precisamos de receber desse amor que vem de Deus, porque de nós mesmos o nosso amor é falho. Pedro aqui, irmãos, eu fico impressionado que nessa forma que ele responde Jesus, nas duas primeiras vezes, Jesus usa a forma grega agapau, Pedro responde usando o verbo filéu. Pedro reconhece: o meu amor é imperfeito, mas eu amo o Senhor. Com o meu amor limitado e imperfeito, eu o amo, Senhor. E na última vez, na terceira vez, Jesus usa a mesma forma verbal usada por Pedro, filéu, não agapau. E Deus capacitou Pedro para que ele fosse um servo de Deus fiel. Eu gostaria agora, para a gente terminar, de ler alguns textos bíblicos em Atos, capítulo de número 4, para nós vermos, irmãos, que esse homem que pecou, que se arrependeu e que foi restaurado por Jesus, foi um homem também cheio do Espírito Santo, um homem usado por Deus de uma maneira maravilhosa. E em outros momentos de dificuldade, de perseguição, ele não negou Jesus, mas permaneceu fiel. Vamos ler primeiramente Atos capítulo 4, versículo de número 8, até o versículo de número 13. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Então, mesmo uma pessoa que tropeçou, que pisou na bola, como Pedro, pelo poder de Jesus, ele pode ser restaurado, e além de restaurado, ele pode ser usado poderosamente nas mãos de Jesus Cristo, como Pedro foi. Ainda o último texto para a gente terminar, Atos capítulo de número 5, eu quero ler do versículo 26 até o versículo de número 29, e depois o versículo 40 e 41.
O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os demais apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes que qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus colocou-o no lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Nós somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Agora, irmãos, vendo agora o versículo 40, percebe aqui, Pedro continua cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, cheio de ousadia. O que vai acontecer com eles? Versículo 40, os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhações pelo nome de Jesus. Deus pode transformar vidas, irmãos. Deus transformou Pedro. Todo aquele que arrependido se achega aos pés do Salvador pode ser transformado, pode ser restaurado. E essa é a nossa esperança. Nós estamos aqui não porque confiamos nos nossos méritos ou nas nossas qualidades. Nós confiamos unicamente na graça salvadora de Cristo Jesus e nosso Senhor e no poder regenerador do Espírito Santo. Vamos orar? Nosso Deus bendito, nós te glorificamos, ó Deus, por esta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos deu de expor a Tua palavra. Seja bendito o Teu nome, porque o Senhor é Deus, Deus misericordioso, bondoso, gracioso. Ó Deus, essa graça que se manifestou em Ti, ó Cristo Jesus, nosso Senhor, é a nossa única esperança. Nós não somos diferentes de Pedro. Quantas vezes, Senhor, temos pecado contra Ti? Quantas vezes, Senhor, temos também um conceito de nós mesmos que não está de acordo com a Tua palavra. Perdoa, Senhor, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa autoconfiança, que nós aprendamos a pensar de nós mesmos o que convém, aquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito, que nós dependamos e confiamos tão somente em Cristo Jesus, na Tua graça, no poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, diante das tentações que todos nós enfrentamos, a orarmos, a vigiarmos, para que não caiamos em tentação. Ajuda-nos também, ó Deus, a evitarmos, ó Deus, situações que podem, ó Deus, oferecer perigo, risco que nós podemos evitar. E fortalece-nos para enfrentar aquelas que nós não temos como evitar e que precisamos encarar, Senhor. Dá-nos coragem, como o Senhor deu coragem, enchendo Pedro e os demais apóstolos do Teu Espírito. Também enche-nos do Teu Espírito e capacita-nos para viver de acordo com a Tua vontade e darmos um bom testemunho do Teu nome, para que muitas vidas sejam alcançadas e salvas através da proclamação do Evangelho. Ó Deus, e usa-nos para isso. Nós oramos, agradecidos a Ti por esta manhã, pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, que o Senhor nos despeça, ó Deus, na Tua paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bendito Pai, que a comunhão e as consolações do Teu Divino Espírito sejam sobre nós e permaneçam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, paz do Senhor.